Tá ajudar vocês aqui um pouquinho explicando como é que funciona Quartz. Eu tô gravando pela terceira vez, é porque as primeiras duas não ficaram muito boas. Seguinte, quando vocês verem Quartz, tentem entender como dividir a área por 4. Por quê? Quartz divide por 4. O Peter dividiu por 4 em todas as vezes que ele fez esse exemplo. Por que é por 4? Porque tem que dividir a área 400, vamos dizer assim, é o mesmo número do exemplo, em Q1, Q2 e Q3. Q2 é a mediana, Q1, pelo que está escrito aqui em alguns lugares, é uma coisa como mediana inferior, e aqui Q3, mediana superior. Mas o que a gente vai usar para as outras coisas vai ser o Q2, e Q1 e Q3 a gente só vai usar a proposta das contas que ele pedir. Como que funciona isso? A gente pode dividir a área do gráfico por 4, que é o gráfico prontinho, o gráfico bonitinho, mas não precisa. Isso aqui resolve. Por quê? A base do gráfico é isso aqui. 10, no caso, 10. É a distância entre as variáveis analisadas. A distância dos valores, é uma coisa assim. Dá o nome que você quiser, tem um nome, mas eu esqueci. E a altura vai ser a frequência. Tanto que essa merdinha aqui chama frequência. Como que funciona? Vamos ao exemplo do gráfico, mas se você pensar um pouquinho, você consegue resolver só com isso aqui. Eu falei gráfico, mas tudo bem. Área total gráfico. 50 mais 100 mais 150 mais 100. 400. Porque vocês sabem fazer a conta. 150 mais 100, 150 mais 50, 200, 100 mais 100, 200. Por que eu estou explicando isso? Não sei. Quartes, divide por 4. Divide por 4, temos que 100. Agora pensa. A gente quer achar uns pontos intermediários desse gráfico aqui, que vão dividir a área dele em 4 pedaços de 100. Obviamente, um desses pontos vai estar aqui, e um deles vai estar aqui, porque aqui tem um pedaço de 100 e o outro ponto vai estar aqui em algum lugar. Mas chutar esses valores não tem propósito nenhum, exceto nesse caso aqui, porque aqui tem 100. Mas ainda assim é bom fazer a conta. A gente sabe que para fazer 100, o ponto do Q1 vai estar em algum lugar aqui. A gente sabe que ele vai estar literalmente no 65, porque entre 70 vai dividir a área entre 2 de 50, 50, 50. Mas para explicar, vamos fazer a conta. Q1, desculpa. Divide aqui, blá 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 blá. Como que funciona a conta? A gente quer alcançar 100. A gente quer alcançar a área de 100 nesse espaço aqui. E a gente já sabe que 50 está sendo contado. Então, coloca 50 na conta. Simples. Agora a gente quer calcular qual que é o pedaço desse quadrado maluco aqui que a gente precisa para completar essa conta de 100. Como que a gente descobre isso? Faz a área da base dele, Q1 menos 60 vezes a altura, que no caso é 10. Vezes 10. E isso vai ser igual a 100, que é a área que a gente quer alcançar. Fazemos a conta. Q1 menos 60 vezes 10 igual a 50. Q1 menos 60 vezes igual a 5. Olha que incrível, Q1 igual a 65. Que eu tinha falado antes, que Q1 é dar 65, porque é bem aqui no meio, divide em duas partes de 50. E assim por diante. Queremos agora achar Q2. Q2 é uma história diferente, porque se você olha aqui, 65, eu sei que o outro vai estar em 80. Qual que é a metade entre 65 e 80? Não é um número exato. A gente consegue fazer isso de outro jeito? Consegue, mas nem todas as vezes a gente vai ter um ponto que vai estar literalmente numa borda aqui. Então a gente aprende a fazer a conta. Q2 vai estar em algum lugar entre 70 e 60. Por que vai estar lá? E por que ele não vai estar em um espaço de 100? Porque como a gente quer dividir a área em 4 pedaços iguais, que aqui vai ter 25%, 25%, 25%. O Peter já fez a explicação, 25%. O Q2 ele vai estar aqui. Então ele vai incorporar dois pedaços, 50%. Logo, em vez de 1/4, ele vai usar meio. Simples.
Se você não entendeu, eu não consigo explicar além disso, eu só sei que essa é a regra. A gente desenha a linha, faz um pontilhado, faz uma linha, ou só chuta o valor, faz o rabisco aqui, rabisca as linhas, eu tô perdendo minha voz, eu tô fodido. Q2. Como que a gente vai calcular Q2? A gente sabe que Q2 tem 200. Vai ter essas duas coisas aqui. Esse aqui tem 50, esse aqui tem 100. Ou seja, já falta mais 50. Vamos lá. 50 mais 100, que é a área... 10 não, 100, que é a área dos dois retângulos que a gente já fez aqui. Mas, vamos calcular a área que a gente precisa do retângulo do meio. Q2 menos 50, 70. Olha, tô tentando explicar e falo tudo errado. Vezes quanto de altura? 15. Resolve. Igual a 200. Q2 menos 70. A gente sabe fazer essa conta. 15 igual a 50. 15. Eu já tinha feito essa conta antes, então eu sei que isso aqui vai dar uma desgraça. Q2 menos 70 igual a 3,333 de uma periódica. Q2 igual a 73,333. O Peter ele faz uma coisinha que eu não sei se é certa, mas ele faz. Ele é professor, então eu confio. Vou fazer isso aqui quando tem divisão periódica. Q2, 3,3333. Eu já repeti agora Q3. Eu já repeti uma porrada de vezes que Q3 vai cair direto no 80. Por que vai cair direto no 80? Porque 1/4 que corresponde ao Q3 é 100. E aqui já tem 100. Mas vamos fazer a conta. Não importa a gente pegar 10 ou 15. A conta vai dar na mesma porque a gente vai balancear a parada. Posso fazer com 2, mas eu vou fazer com 10 porque 10 é um número redondo, é um número bonitinho. Diferente das outras contas que a gente conta o que tem pra cá, no Q3 a gente não vai fazer isso. A gente só vai contar o que tem pra cá. Por quê? Porque a gente só quer saber o que tem pra cá. Porque se a gente tiver o número, a área certa aqui, foda-se o que tem desse lado. Que se dane. Q3. Nossa, minha voz está indo embora mais rápido. Só que como a gente está pegando... uma coisa interessante. Como a gente está pegando desse lado para cá, a gente vai inverter a ideia. Em vez de a gente pegar o número da nossa esquerda, todas as vezes que a gente fez a conta aqui, a gente subtraiu Q alguma coisa, que é x, menos o valor y que estava à esquerda. Como no Q3 a gente quer saber o valor que está à direita, a gente vai fazer a mesma coisa. Isso tem alguma explicação? Não que eu saiba, mas o Peter fez isso em todos os exemplos, então eu tomo como regra. Se todas as vezes que ele demonstrou esse negócio ele fez desse jeito, eu confio. Tem 8 minutos, eu quero fazer isso em menos de 10. Vamos lá. 80 menos que 3 vezes 10 mais 90. Não é mais 90, seu maluco. Mais 100. É igual a 100. Vocês perceberam que vai dar um ruim aqui, né? Não se preocupa não. 80 menos que 3 vezes 10 igual a 0. Não dá para fazer o que a gente fez todas as outras vezes de mandar o 10 para lá, porque não dá para dividir um número por 0. Então a gente multiplica aqui. 800 menos 10 que 3. A 0. Menos 10 que 3 igual a menos 800. A gente faz aquela paradinha de elimina, cancela o negativo. 10 que 3 igual a 800. Q3 igual a 80. Se fizesse com 15, ia dar na mesma merda. Por quê? Porque é multiplicar as duas variáveis e depois é dividir elas. Então não ia dar nada de diferença. Tcharam! Se alguém tiver mais alguma dúvida, pede. Aponta algum ponto no vídeo que vocês ficaram na dúvida e eu tento explicar de novo. Tem coisas que eu não sei, tá, gente? Porque eu também tô na dúvida dessa matéria. O Peter explica com aquela voz de alemão, cachorro de 70 anos que vai morrer a cada respirada. E fora a aula dele é meio alemão e a caligrafia dele é um hieroglifo. E ninguém aqui tem a pedra de Roseta pra decifrar aquela porra. Qualquer coisa pergunta pra mim, o que eu souber eu vou tentar ajudar.